Então, bom dia. Bom, versão selfie, portanto, queria pedir a quem estiver a ver que faça isto se estiver a chegar tudo bem, com som e imagem, e que se faça isto se não estiverem a ver bem. Até porque nós temos aqui muita coisa hoje, o dia está um bocadinho farrusco, mas pelo menos não está frio. Carlos Queiroz, polegar para cima, muito obrigado. Bom, então vamos a isto, que temos muita coisa na agenda. Em primeiro lugar, período antes da ordem do dia para falar da Operação Fiz. Eu cada vez pareço mais com um gelado aquela história. Ontem assistiu-se a coisas caricatas, segundo os relatos que se passaram de quem esteve na sala de audiências, com o responsável de banco a dizer que não sabe nada da contratação do Orlando Figueira, depois aparece um mail a comprovar que afinal recebeu uma indicação a dizer que afinal estava, aliás, com o mail com o contrato, depois Orlando Figueira continua a falar com uma altivez e com uma entre aspas, confiança surpreendente neste processo todo, dá a sensação que sabe muito e podem estar lá muita gente, enfim, o processo muito engraçado. E vai ter muita graça se por acaso o juiz chamar os dois e puser frente a frente, que é para aquilo que em linguagem jurídica se chama a cariação, para perceber onde é que as modas param. Bom, terceiro ponto, o Governo mudou as regras daquelas relativas à contagem do tempo de serviço daqueles professores que fazem enriquecimento curricular. Eu até vou-lhe citar exatamente o que é a situação, que é para se perceber exatamente o problema. Trata-se daquelas atividades de enriquecimento curricular com música em inglês. O que é que o Ministério decidiu fazer? Acabar com a contagem de serviço de quem presta este serviço, mas, repare, durante o campeonato. Ou seja, com a época em curso. Bem, isto é como se um árbitro, a meio do jogo, interrompesse o jogo para dizer assim: olha, o penalti já não se marca por falta na grande área. Marca-se por falta na zona intermediária. Ora, isto não faz sentido nenhum. Mas foi exatamente isto que o Ministério da Educação fez. Bom, nós não sabemos o que é que está por trás deste tipo de decisão. Aliás, decisões que se começam a repetir no Governo em relação a uma série de matérias. Mas há uma suspeita que eu tenho, que é tutu. Não há tutu e, portanto, não há palhaço, não é? Não há circo. Agora, convinha, número um, que o Governo assumisse isto publicamente e convinha também que estas decisões não fossem tomadas desta maneira. O mesmo é dizer, violando aquilo que é um contrato já existente. Aliás, eu espero bem que os sindicatos da educação... Oh, fofinhos, eu estou a elogiar os sindicatos. Estão a ver? Batam palmas. Bem, mas dizia eu espero bem que os sindicatos ponham isto em tribunal, porque é uma coisa inacreditável, mais uma, por parte de um governo. E repare, é um governo de esquerda. Bom, então vamos lá, a agenda, porque a agenda tem bastantes coisas aqui. Segunda parte da história da entrevista do Presidente da República ao público e à Rádio Renascença. Esta entrevista dá muito que falar. Eu raras vezes vejo um responsável político em Portugal, seja ele Presidente da República, seja ele Primeiro-Ministro, darem entrevistas tão, como dizem os americanos, comprehensive, ou seja, muito completas, muito cheias, muito ricas. Ele falou de quase tudo, só não falou da sua vida pessoal, mas isso também não cabe na agenda do Presidente da República. Bom, eu já expliquei aqui ontem porque é que achava que a história do orçamento e de eleições antecipadas não vai acontecer, porque o PCP e o Bloco de Esquerda têm miúfas de que possa haver eleições antecipadas. E se houver eleições antecipadas, quem leva são eles. Não é? E mais, é dar ali um convite para que a malta vá a correr votar no Partido Socialista e eventualmente que este venha a ter a maioria. Bom, mas vamos lá à segunda parte. O Presidente da República diz várias coisas muito curiosas. A primeira é que, bom, em relação a incêndios, primeiro ponto. Se este ano se repetir a tragédia do ano passado, diz Marcelo, não demite o Governo. Bom, mas ao mesmo tempo diz que, entre aspas, seria impeditivo de uma recandidatura. Bom, eu não sei se repetir a história das tragédias deste ano
não se demite governo. Aliás, acho muito mal, de muito mau tom, um Presidente da República vir dizer isto com esta clareza antes de um facto que possa vir a ocorrer. E porquê? Primeiro, o Presidente diz isto porque sabe que o Governo tem uma popularidade muito grande. Bom, e depois, nenhum Presidente da República gosta de se meter com governos quando estes estão em alta. Mas este é que é o ponto. Eu não sei o que é que se vai passar daqui até ao verão. E há uma coisa que eu duvido sinceramente e do fundo do coração. É, se houver repetição de tragédias, o Governo vai manter a popularidade que manteve ano passado? Eu tenho muitas dúvidas. Primeiro ponto. Segunda questão. Eu sei que os presidentes não gostam de ter chatices com mandatos, de demitir governos, de dissolver assembleias e o diabo 4. Mas se a tragédia se repetir, isto não é suficientemente grave para pôr este ou qualquer governo na rua? Acho que isto é um erro. Eu percebo a jogada do Presidente, quando se diz assim, bom, seria impeditivo de uma recandidatura. A ideia é pôr tanta responsabilidade por cima dos agentes políticos que estes percebam que aquilo é tão grave que seria impeditivo de uma recandidatura. Embora, Marcelo, proteja-se quando vem dizer que, bom, eu não demitirei o governo. Portanto, acho que isto é um erro colocado desta forma. E acho que o Presidente da República não devia dar estes cheques em branco, porque isto é um cheque em branco, de uma brancura imaculada, a um governo. Ao mesmo tempo em que se tenta fazer o entalanço de, estão a ver, isto é tão grave que não haverá recandidatura. Bom, segunda questão da entrevista de Marcelo. É quando ele se refere, deixa-me ler aqui que é para não me enganar naquilo que ele diz. Quando ele fala do caso do grupo Montepio, como sabe, Montepio Geral, o banco, e Montepio, a Associação Mutualista. O que é que o Presidente diz? Que espera intervenção de quem é competente para intervir. Ora bem, quem é competente para intervir nesta matéria? Governo. Ou seja, Ministério da Segurança Social. E porquê? Porque em relação ao banco, que está na tutela do Banco de Portugal, o Banco Central já se pronunciou. Até já disse que o Montepio Banco cumpre os rácios exigidos. Não quer dizer que no futuro venha a cumprir, e por isso é que está a falar em aumentos de capital. Agora, o ponto é que o Banco de Portugal já se pronunciou sobre o banco. Bom, mas o problema, como sabe, neste momento não está no banco, está na Associação Mutualista. Já explicámos aqui porque, se de um momento para o outro os 627 mil associados forem lá resgatar aqueles produtos, o Montepio, a Associação Mutualista, tem que ter mais ou menos 2,8 mil milhões de euros para lhes entregar. Bom, e aqui o problema é que a tutela da Associação Mutualista chama-se Ministério da Segurança Social. Ou seja, Ministro Vieira da Silva. Ou seja, quem está cá mais acima, António Costa. O que é que isto quer dizer? Mais um recado, que é, o Presidente sabe que as coisas não correram bem até agora, sabe que existem responsabilidades não assumidas pelo Governo e está aqui a mandar mais um recado. Segundo recado, como eu lhe dizia há bocadinho, raramente se vê uma entrevista tão completa como aquela que Marcelo dá, desta vez, ao público e à Rádio Renascença. Bom, terceiro ponto. Eu ontem ia tendo um acidente de carro, porque vinha a conduzir, no meio de trânsito, e de repente ouço o Ministro da Saúde, o meu amigo Adalberto Campos Fernandes. Você já sabe que eu tenho um grande apreço pessoal pelo Adalberto. Gosto mesmo dele. Bom, mas aqui não se trata de falar de amigos, trata-se de falar de governantes. E porquê é que eu ia tendo o acidente? Porque a uma certa altura o radialista falava da greve dos médicos que se inicia hoje, que eu sinceramente acho que é condenável. Bom, mas a certa altura, quando o ministro começa a explicar porque é que achava que a greve não faz sentido, ele diz assim, bom, nós não podemos devolver tudo de uma vez, porque já se experimentou devolver tudo de uma vez, depois deu no que deu. Eu tive pena, porque se eu estivesse naquele momento com o microfone, tinha perguntado assim ao Sr. Ministro, olha, está a falar de quê? Da última bancarrota? Ou seja, daquilo que foram os erros de governo de José Sócrates, que nos puseram aqui, ou seja, Adalberto Campos Fernandes estava a reconhecer que a política seguida, que terminou em pré-bancarrota, estava errada. Segundo ponto,
Adalberto Campos Fernandes, ao dizer isto, estava a dizer exatamente o mesmo que dizia Vítor Gaspar, Pedro Passos Coelho, Paulo Macedo, quando eram Primeiro-Ministro e Ministros do Governo da Troika. Ou seja, meus senhores, estão a ver, a bolsa é pequenina. O dinheiro não chega para tudo. E, portanto, nós já devolvemos uma parte, não podemos devolver tudo a correr. Isto tem que ser com o tempo. Eu sei que o bastonário ficou logo todo enxofrado, veio comentar, o ministro tem razão. E eu, ao fim, estou a elogiar o governo. O ministro tem razão. O problema é que o ministro tem razão, mas depois não diz isto de forma clara. Vai com estas metáforas e tal, e não sei das quantas, e depois ainda vem com a conversa de o governo anterior isto destruiu aquilo e não sei das quantas. Bem, o governo anterior é o gestor de falência, como o próprio Adalberto reconheceu ontem. Portanto, um gestor de insolvência não pode alargar-se e abrir os cordões à bolsa. Mas, eu já não me lembro qual é que é o jornal de hoje, mas eu já lhe vou dizer que traz em manchete uma coisa muito curiosa, que diz que os médicos terão recebido já, desde o fim das limitações e da devolução de rendimentos, os médicos receberam qualquer coisa como 400 euros. Ou seja, aumento do salário de 400 euros. Eu gostava de perguntar a si que está desse lado, que conhece bem a realidade portuguesa, quantas profissões ou quantas classes em Portugal tiveram um aumento de 400 euros com a reposição de rendimentos e o fim das limitações que estavam associadas ao período mais negro da nossa falência. Está a ver? Eu gostava de perguntar. Acho que não há. Melhor, tenho a certeza que não há classe onde se tenha podido fazer isto. E, portanto, vir querer aumentos, justificar greves, com esta ideia de que não nos estão a dar aquilo que nós queremos, que são aumentos, numa conjuntura destas, eu acho que é de uma grande egoísmo numa classe. E, portanto, o Ministro da Saúde tem razão. Não obstante, o facto de ele vir dizer daquela maneira, enfim, quase me fez ter um acidente ontem. Bom, já agora, não está aqui na agenda, mas eu vou acrescentar. O Governo, as câmaras, vão agravar o IMI 3 vezes para 8 mil proprietários com prédios devolutos. Eu acho bem que se agrave. Repara uma coisa. Ter um prédio de apartamentos fechado, sem fazer uso dele, isto é um custo para a sociedade e para a economia. Portanto, acho bem que se agrave. Agora, a pergunta que eu tenho para fazer é esta. Bem, então a malta quer que os prédios deixem de estar devolutos. Mas quando acontece a gente ir recuperar prédios devolutos para fazer arrendamento local, como acontece ali em Alfama, onde havia 40% dos edifícios assim, os governos e as câmaras depois põem limitações ao arrendamento. Está a ver? Isto faz sentido? Zero. Acho muito bem que se agrave o IMI nestes casos. Agora, não se limite depois à utilização desses edifícios para uso comercial. Ou então, neste caso, para aproveitamento de rendimento e investimento. Está a ver? Não faz sentido nenhum. E isto são as contradições das políticas dos governos e das autarquias. Está a perceber? Bem, sigamos para bingo, porque isto se faz tarde. Qual é o ponto seguinte? Bom, eu ontem raramente falo aqui dos meus colegas, mas neste caso tenho que falar. Fernando Acâncio, jornalista do Diário Notícias, que ontem escreveu um artigo arrasador para José Sócrates. Como sabe, José Sócrates foi seu companheiro durante algum tempo. Bom, eu não me quero meter nas questões pessoais, mas quando vi o artigo, porque vou esquecer aqui que estamos a falar de uma jornalista, de um cidadão, fiquei espantado. Não é pelos epítetos, pelos adjetivos, pela linguagem, pela violência utilizada. É por outra razão. Então, porquê é que só agora se aparece a reconhecer aquilo no artigo? Eu explico. Foi preciso ir à justiça depor sobre o assunto. Os jornais não divulgaram e as televisões indícios gravíssimos sobre a conduta de um ex-primeiro-ministro. Ainda por mais, a Fernanda Acâncio reconhece ali que ele mentiu quanto ao ter bens e não sei o que. Foi uma história muito bem contada durante José Sócrates durante muito tempo. Não é? Que não sei o quê, a família tinha posses e tal. Se calhar, como dizia ontem uma pessoa que estava a falar sobre o assunto, se calhar já foi para justificar comportamentos futuros. Percebeu? Comportamentos futuros. Bom, mas voltamos a esta questão. Porquê agora? Foi preciso tanto tempo para reconhecer que, afinal, o ex-primeiro-ministro está a mentir e que teve um comportamento reprovável. Isto é uma pessoa que estava próxima dele.
não se apercebeu disto durante muito tempo? Tão esperta, tão... E digo isto com convicção, não é com piada. Tão esperta como o reconhecimento da qualidade de uma pessoa, como é a Fernanda, e só agora é que abriu os olhos para isto. Bom, vou recordar tudo o que se passou desde quinta-feira da semana passada, com diversas pessoas do Partido Socialista a entalarem José Sócrates. Faz-me lembrar aquele ditado alentejano, que diz assim: quando uma pessoa deixa de ter sorte, até os cães lhe fazem xixi para cima da perna. Perdoem-me a expressão, mas olha, faz-me lembrar isto. E já agora, ontem, só para tocar no tema que ontem deixei passar muito ao de leve, foi a história dos fundos estruturais. Sim, nós podemos perder fundos estruturais. E era bom que a malta se sentasse para pensar em duas coisas. Primeiro, vai ser inevitável perdermos alguma coisa. Não vai ser o que está a pensar, mas vai ser inevitável perder alguma coisa. E agora a questão é esta: como é que nós podemos fazer das tripas de coração para, com menos esse dinheiro, poder potenciar o país para crescer mais? É esse o nosso desafio e, como sabe, nós não estamos habituados a isso. Vou ficar por aqui, já vai longa a conversa de hoje. Vou-lhe só pedir para pôr um gosto, fazer partilha nas redes sociais e dizer-lhe que por volta das 18 horas vou estar com o António Tadeia para fazer o balanço do campeonato ganho pelo Porto e da jornada anterior. Obrigado, tenha um grande dia e até logo.